Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de comunicação espírita tem o prazer de apresentar programa A Vida no Mundo Espiritual. Produção e apresentação, Alana Freitas. Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês, né? Fazendo esse estudo das obras de André Luiz. Nós que estamos aí no terceiro livro, o livro Os Mensageiros, o livro Os Missionários da Luz, né? A gente já conversando, já entrando hoje no quinto capítulo, né? A gente já conversou sobre muita coisa dentro do aspecto da mediunidade. Esse que é o primeiro livro, né? A gente já vem falando isso, é o primeiro livro que André Luiz traz nesse aspecto, né? Falando com tocante à mediunidade. Ele inicia esse processo de conhecimento mais aprofundado, né? De conhecimento, de tomar notas, de saber, de presenciar, de visualizar de maneira mais técnica, né? Sobre a mediunidade, agora nesse livro Os Mensageiros, e ele vai aprofundar ainda mais essa conceituação no decorrer dos outros livros. Então, a gente vai falar muito sobre mediunidade em outras oportunidades também, trazendo aí todo o conteúdo, né, doutrinário para isso. Então, hoje a gente inicia, né, continuando com os nossos estudos gravados, né, ainda não dá para voltar a fazer ao vivo ainda, mas daqui a algumas semanas, daqui a 3, 4 semanas mais ou menos, a gente vai estar junto novamente para a gente reiniciar os nossos estudos ao vivo, com a interação de vocês, né? Felizmente agora não dá, por causa da minha condição, né? O bebê nascendo, no meio desse caminho dos programas gravados, o bebê já tem nascido, né? Então, é um momento que a gente fica um pouco mais resguardado, tomando conta da situação, até que as coisas normalizem, né? Mas para que a gente não deixe o nosso estudo parado, a gente vai continuando com os estudos já gravados, né? A gente já deixa um compilado aí de estudos gravados, para que a gente possa dar sequência aí ao nosso estudo, tá bom? Então, hoje a gente inicia aí o capítulo 5, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, o capítulo 5, que tem sobre o título Influenciação. Lembrando que a gente falou na semana passada, né, no encontro passado, nós falamos sobre o vampirismo, né? Nós falamos aí acerca do vampirismo. Falamos um pouco mais, né, do que seria esse vampirismo, essa questão da forma como eles adentram, né, que não é apenas o desregramento por si só, mas que há uma necessária sintonia de padrão vibratório para que haja essa comunicação entre o encarnado e o desencarnado, né, para que haja essa movimentação de um processo obsessivo, porque não deixa de ser um processo obsessivo, entre encarnado e desencarnado. Como isso acontece, né? A gente vai visualizou isso no encontro anterior, como que isso acontece. A gente Alexandre vai, inclusive, demonstrando isso, né, para o nosso conhecimento do desregramento, da sintonia, do padrão vibratório, né, enfim, de várias questões que ali estavam inseridas
para que aquilo ocorresse. Então, não é só, eu sou um desregrado no campo da sexualidade, por exemplo, e aí todos os vampiros, qualquer vampiro pode ir, né? Qualquer espírito desencarnado possa ir se aproximar de mim e se tornar meu vampiro. Não, tem que ter aquela sintonia específica. Por isso a gente viu, né, que é muito incomum, por exemplo, é muito comum, por exemplo, aqueles que já estão ligados a um determinado encarnado, eles fazerem o possível para que ele não desencarne, por exemplo, né? Para que não perca essa ligação, porque é mais fácil permanecer com um do que procurar o outro, né? Procurar um outro, uma outra pessoa, um outro encarnado que tem o mesmo desequilíbrio, tem o mesmo padrão vibratório que sintonize com aquele desencarnado. Então, eles estão sempre ali reunidos. E hoje, quando a gente vai falar sobre influenciação, nós vamos dar sequência a um pouquinho desse assunto, né? Porque quando a gente fala sobre vampirismo, a gente visualiza essa influenciação. E quando a gente fala sobre influenciação, é importante que a gente note que a influenciação ela é feita, ela é realizada ali dos dois lados, né? Porque quando a gente fala influenciação, muita gente pensa que é só influenciação negativa. Não é influenciação do espírito, porque não sou eu que estou fazendo isso, não sou eu que estou fazendo aquilo, não. É o espírito que está me influenciando negativamente para que coisas ruins aconteçam na minha vida. Mas, na verdade, essa influenciação vem dos dois lados. Vem tanto do lado negativo, como do lado positivo também. Nós somos constantemente influenciados pelos nossos guias espirituais, por mentores espirituais, por espíritos amigos, né? Agora a questão é quem nós estamos escutando, a quem nós estamos permitindo essa escuta. E é sobre isso que nós vamos tratando hoje nesse capítulo, capítulo 5, influenciação. Então, André Luiz já começa dizendo: notava agora a diferenciação do ambiente, lembrando que ele viu, né, o que precisava ver dentro da reunião mediúnica, e Alexandre convida André Luiz, só que agora para sair da casa e ir lá fora, na rua, para ver o que vai acontecer com aqueles irmãos que estavam tentando fazer o desenvolvimento mediúnico, que sofriam, por exemplo, processos de vampirismo. O que acontece quando eles já estão lá fora? Porque a gente viu no encontro passado que toda a espiritualidade fez um trabalho para que eles pudessem se libertar desse vampirismo, para amenizar, renovar, auxiliar aqueles irmãos, né, do vampirismo. E aí eles se sentem renovados, né? Quando sai, sempre a gente, quando vai no centro espírita, toma um passe, faz uma reunião mediúnica, participa de um grupo de estudo, sai como que renovado, né? Mas e lá fora? Como que é os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso comportamento, os nossos resultados, quando a gente sai da casa espírita? Será que eu só sou bonzinho, eu só sou legal, eu só tenho pensamentos edificantes dentro da casa, e aí quando chega lá fora eu volto a ser o mesmo tirano de sempre, né? Eu volto a ter o mesmo comportamento, é como se todo aquele conhecimento, todo aquele aprendizado, né? Toda aquela dinâmica que é realizada dentro da casa, ficasse na casa e eu esquecesse, como se fossem duas vidas separadas, a vida que eu tenho na casa espírita e a vida que eu tenho no mundo, né? Quando, em verdade, nós sabemos que a gente tem que trazer esse Jesus, esse evangelho de Jesus, esses ensinamentos da doutrina espírita para o nosso dia a dia, né? É uma coisa que a gente tem que trazer em conjunto para o nosso crescimento espiritual. Mas será que a gente faz isso? E a gente vai visualizar isso agora com esses companheiros, né? Então, André Luiz sai da casa e ele já diz, olha, há uma diferenciação do ambiente. Para nós outros, os desencarnados, a atmosfera interior impregnava-se de elementos balsâmicos regeneradores. Cá fora, porém, o ar pesava. Acentuara-se-me sobremaneira a hipersensibilidade diante das emanações grosseiras da rua. As lâmpadas elétricas semelhavam-se a globos pequeninos, de luz muito pobre, isolados em sombra espessa. Aspirando as novas correntes de ar, observava a diferença indefinível. O oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável. Compreendi uma vez mais a sublimidade da oração e do serviço de espiritualidade superior na intimidade das criaturas. A prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera, purificando-a. Então veja que André Luiz ele já sente o clima mais pesado, né? Dentro da casa,
ele visualiza um ambiente renovado, leve, né? Era uma sensação de bem-estar que se possuía dentro da casa. Mas lá fora o ambiente já era mais grosseiro, era um ambiente mais denso, né? Mais pesado. Ele nota a diferença. E por que que essa diferença ocorre? Ele mesmo já acentua. Dentro da casa espírita, o que é que tem lá que diferencia da rua? Lá tem as preces, os pensamentos elevados, né? A leitura edificante, o comportamento edificante. Lá é estimulado esse tipo de comportamento. E lá fora, na rua, é um turbilhão de pensamentos, né? É um turbilhão de sensações, de comportamentos completamente diferenciados, o que torna a atmosfera mais pesada. Um pouco mais na frente, a gente vai visualizar em alguns livros de André Luiz falando exatamente sobre os miasmas mentais, né? Às vezes a casa, a gente está dentro da nossa casa, aquilo que a gente fala dentro da casa, a emissão do pensamento que nós provocamos dentro da casa, torna essa densidade, né, do local. Às vezes vem um médium ou um mentor espiritual, entra na casa para fazer algum tipo de trabalho, auxiliar, né? Entra na casa, está grudado ali nas paredezinhas, várias, como que fossem geleias, né? Produzidas ali por essas, são formas pensamentos, por esses pensamentos negativos que nós emitimos, né? Da mesma forma, a gente pode fazer a limpeza do nosso ambiente. Às vezes a gente visualiza muita gente fazendo assim, não, vamos fazer uma limpeza, limpa a casa, faz aquela faxina boa, né? Passa a vassoura, passa o pano nas coisas, né? Tira todo o pó, mas a sensação ainda é pesada. Então a gente não pode só fazer a limpeza física, material. A gente tem que começar a fazer a limpeza também espiritual. Ah, Lana, então eu já sei. Vou pegar uns incensos, botar pela casa, botar umas mandalas, vou fazer feng shui, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, que de nada disso vai melhorar se o seu comportamento, se o seu pensamento não também ser alterado, né? Se o seu pensamento não melhora, você pode colocar o incenso que for, você pode colocar a mandala que for, você pode colocar o objeto que for, que não vai melhorar a densidade da sua casa, não vai fazer essa limpeza, né, dentro da sua casa. Então, o que é que eu faço para poder fazer essa faxina, né, dentro da minha casa, essa faxina espiritual? Altere o seu comportamento, altere o seu pensamento. Então, se você tem o hábito, por exemplo, de ligar ali a sua televisão para ver aqueles programas, né, que eu digo programa de terror, na verdade, né? Que só mostra o lado desequilibrado das pessoas e das situações, né? O assassinato, é o roubo, é isso, aquilo outro, que só mostra isso, né? Fulano está na cadeia, mostra os corpos ali sem nenhum tipo de preservação, né? Que foram assassinados a sangue frio, os crimes dos mais variados. Se você tem o hábito de ficar ali assistindo aqueles tipos de programa, mude. Né? Eu lembro que minha avó, ela tinha um hábito de todo meio-dia, ela ia comer, almoçar, assistindo esse tipo de programa, né? Então era horrível a sensação que você tinha naquela. Eu, particularmente, quando assisto esse tipo de programa, eu fico quase que asfixiada, né? Eu tenho dificuldade até de respirar, porque é muito pesado. Então, ao invés desse programa, muda. Coloca uma palestra, né, no YouTube. Ah, mas eu não quero assistir palestra. Coloca uma música edificante. Não precisa ser uma música espírita, não. Pode ser uma música que fale uma letra, tem uma letra bonita, que traga um pensamento bonito, uma lembrança legal. Ou então, vai lá, pega um livro que traz alguma coisa que contribua positivamente para a sua vida. A música que você gosta de assistir, para de assistir escutar aquele tipo de música que só incentiva o lado desequilibrado, o seu lado desequilibrado, ou o lado desequilibrado das pessoas, e traz uma música, começa a escutar músicas que traga uma meditação mais elevada, vai mudando o teu comportamento, a forma como você fala com os seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa, né? Começa a fazer as orações, constantemente conversando com o seu guia espiritual, né? Com Deus, com Jesus, né? Vai ali tornando-se um hábito constante. Naquele processo, você vai já estar fazendo a limpeza do seu ambiente. A atmosfera muda, né? As coisas começam a ficar mais leves, mais agradáveis, né? Dá vontade de ficar em casa. Você sente que está diferente, você sente uma paz indescritível. Faz o teu evangelho no lar uma vez na semana se você não faz. Você vai ver que muda
a realidade, né, muda dentro da sua casa. Então, a gente não precisa focar só na limpeza física, a gente também tem que fazer a limpeza dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos comportamentos, né? André Luiz sente isso, essa diferença da densidade da casa espírita para a densidade da rua, onde era um turbilhão de pensamentos dos mais variados, desenfreados, né, em vários caminhos diferentes. E aí, André Luiz faz essa percepção e o instrutor interrompe André Luiz nas suas íntimas considerações, exclamando: a modificação, evidentemente, é inexprimível. Entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior, iluminada pela oração, e a via pública, repleta de emanações inferiores, há diferenças singulares. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. A rua, no entanto, é aventalhado repositório de vibrações antagônicas, em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias que varia procedência, em vista da maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. Então, veja a importância do pensamento positivo que auxilia nessa atmosfera que a gente vive. Então, a gente viu lá em Nosso Lar, no primeiro estudo, né, no primeiro livro que a gente visualizou, na primeira experiência que André Luiz desce aqui para a crosta terrestre, e que ele visualiza um ambiente humano, terrestre, né? Ele vê uma sombra negra espessa, muito comum aos transeuntes, às pessoas que andavam nas ruas, né? Muitas delas que acompanhavam como formas humanas. E a gente viu, né? Falou um pouco sobre essas formas pensamento que nós mesmos criamos, né? E a gente coloca sempre a culpa nos outros, né? A culpa do obsessor, né? A culpa dos espíritos, é culpa de fulano. Mas, na verdade, muitas vezes nós construímos essas formas de pensamentos que dificultam a nossa caminhada. E olha o que ele vai dizendo. A gente viu também lá a importância do sol no local onde ele se encontra, na distância que ele se encontra, que é que sem ele seria incapaz de ter vida na Terra, né? Por quê? Por causa dessas inúmeras condições de bactérias que nós produzimos pelo pensamento negativo que nós temos, das larvas espirituais que nós produzimos, pelos pensamentos negativos que nós oferecemos, né? Então, ele tem esse trabalho de fazer uma limpeza diária, constante, né? Para que a gente possa ter condições de viver aqui na Terra, para que a gente possa ter a bênção da reencarnação, porque sem isso a gente não conseguiria ter esse processo, vivenciar esse processo, a gente não poderia nem reencarnar, não haveria vida na Terra. Então veja quantas coisas o pensamento negativo produz, né? Aquele momento em que você desvia o seu pensamento elevado, né? Que é comum. Eu não estou dizendo assim, olha, viva aí 24 horas da sua vida só pensando positivo. Alguém lhe rouba e você diz, graças a Deus. Nós somos falíveis, nós temos as nossas dificuldades, nós não vamos conseguir passar 24 horas do dia pensando positivamente. Há momentos em que a gente vai acabar se perdendo no meio do caminho, mas o importante é que a gente se esforce constantemente para voltar ao caminho correto, para que a gente possa avaliar que tipo de pensamento que eu estou tendo. Será que esse pensamento é meu? Será que esse pensamento não provém da minha pessoa, né? Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Será que provém de outra pessoa? Começar a avaliar. Ah, não, esse pensamento não é legal. Peraí, deixa eu fazer o caminho inverso, né? Deixa eu pensar de uma outra forma, deixa eu pensar positivamente, deixa eu alterar isso aqui. Então, a gente precisa fazer esse esforço contínuo. É óbvio que a gente vai pensar negativo. É óbvio. Mas a gente pode começar a se esforçar para tentar alterar isso. A gente visualiza, às vezes você está fazendo um Cooper na praia, né? E aí passa aquele colega de trabalho que às vezes a gente acha que está dificultando o nosso caminhar, o que a gente faz? Começa a criar situações na nossa cabeça.
né? Começa a dizer, olha a visão do inferno passando aqui na minha frente. Olha a roupa dele como tá feia, né? Olha como ele tá gordo, olha como ele tá magro, olha como ele é isso, olha como é aquilo outro. Aí começa a criar situações. Aí vem aquela lembrança daquilo que a pessoa falou lá atrás. E aí você começa a recordar aquilo e fica remoendo na cabeça, fica remoendo, olha, eu devia ter dito isso, devia ter tido aquilo. Uma coisa que tá lá atrás, que nem vai voltar, que, sabe? E você fica alimentando aquela situação. Daqui a pouco você está num emaranhado de pensamentos negativos e não percebe. Então, a gente precisa começar a avaliar que tipo de pensamento eu estou tendo agora, né? Opa, é um pensamento negativo? Não, vamos mudar agora, deixa eu pensar em outra coisa. Deixa eu começar a projetar um futuro mais legal, um futuro mais bonito, né? Então, a gente precisa fazer essa avaliação constante na nossa vida. Vamos cair algumas vezes, mas é necessário sempre se levantar, tá? Enquanto ponderava o ensinamento ouvido, reparei que muitos agrupamentos de entidades infelizes e inquietas se postavam nas cercanias. Faziam-se ouvir através das conversações mais interessantes e pitorescas. Todavia, desorganizadas, desarrazoadas e impróprias, nas menores expressões. Alexandre indicou-me pequeno grupo de desencarnados que me pareceram em desequilíbrio profundo e falou: aqueles amigos constituem a corte quase permanente. Ai. A corte quase que permanente dos nossos companheiros encarnados, que voltam agora ao ninho doméstico. E aí André Luiz fica perplexo, né? Porque falavam-se sobre o vampirismo, né? Falaram sobre o vampirismo, sabia que tinha essas relações, mas quando estava na casa, eles não estavam com esses desencarnados. Onde estavam os desencarnados esperando do lado de fora. Estavam aguardando do lado de fora o momento exato para voltarem aos seus companheiros. Então, André Luiz pergunta, questiona, até perplexo, né? O quê? E aí, o orientador cuidadoso responde: sim, os infelizes não têm permissão para ingressar aqui em sessões especializadas como desta noite. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, porém, podem comparecer. Hoje, entretanto, necessitávamos socorrer os amigos para que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado em suas consequências prejudiciais. Então, aqueles irmãozinhos, você vê como a casa espírita é organizada. Eles não podiam entrar nas reuniões mediúnicas. Nos dias de doutrinária, por exemplo, aí eles podiam entrar para poder fazer até o seu processo de evangelização. Nas reuniões mediúnicas não era concedido, por quê? Porque a tentativa era de auxiliar os encarnados, para que fosse atenuada essas consequências, né, do vampirismo em suas vidas. Então, no momento que eles não podiam entrar na casa, o que é que eles faziam? Opa, eu não posso entrar, então vou esperar aqui do lado de fora. Né? Deixar aqui o meu companheiro entrar, quando ele voltar, estou aqui para conversar com ele novamente, para começar a estimular, influenciar ele novamente. Impressionou-me a excelência de orientação. Tudo naqueles trabalhos obedecia uma ordem pré-estabelecida. Tudo estava calculado, programado, previsto. Agora, prosseguiu Alexandre bem-humorado, repare na saída de nossos colaboradores terrestres. Observe a maneira pelo qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. Fique atento. Dispunham-se todos a deixar o recinto tranquilamente. À porta, junto de nós, começaram as despedidas entre eles. Graças a Deus, exclamou uma senhora de maneiras delicadas. Fizemos nossas preces em paz, com imenso proveito. Como me sinto melhor, comentou uma das amigas mais idosas. A sessão foi um alívio. Trazia o espírito sobrecarregado de preocupações, mas agora sinto-me reconfortada, feliz. Acredito que me retiraram pesadas nuvens do coração. Ouvindo as orações e partilhando as tentativas de desenvolvimento para o serviço ao próximo, grande é o socorro que recebemos. Ah, como Jesus é generoso! Um cavalheiro, de porte distinto, adiantou-se observando. O espiritismo é o nosso conforto. Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. E não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos a lâmpada sublime da fé.
Em todos os nossos passos choram os sofredores, desviam-se os ignorantes do extenso caminho do mal. Dos céus chegam até nós ferramentas de trabalho. É necessário servir intensamente, transformando-nos em colaboradores fiéis da revelação nova. Exatamente, concordou uma das interlocutoras, comovida com a exortação. Temos grandes obrigações, não devemos perder tempo. A doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz e consolação. Ó, meus amigos, como necessitamos trabalhar. Jesus chama-nos ao serviço. É imprescindível atender. Reconhecendo os característicos de gratidão e louvor da palestra, expressei sincera admiração, exaltando a fidelidade dos cooperadores da casa. Demonstravam-se fervorosos na fé, confiantes no futuro e interessados na extensão dos benefícios divinos, considerando as dores e as necessidades dos semelhantes. Olha que interessante. Então, eles saem da casa. Primeiro, eles já chegam na casa reclamando, né? Ah, porque eu não venho aqui, às vezes, nem sempre, porque eu não consigo fazer o desenvolvimento mediúnico, fico lá horas e horas, não consigo psicografar nada, não consigo ter uma comunicação de nada. Dá até um desestímulo, porque a espiritualidade não está ajudando a gente, né? Não está dando um apoio moral para que a gente faça alguma coisa, sei lá, sentir alguma coisa na mão, né? De repente, uma linhazinha. Não estão ajudando a gente a desenvolver a nossa mediunidade, né? Já chegam reclamando. Depois do trabalho que é realizado, né, da atenuação do vampirismo que lhes ocorre, da palestra que eles escutam, né, das informações que ali são colocadas, da atmosfera que eles são beneficiados, enfim, de todo o trabalho que a espiritualidade ali realiza, já saem com outro pensamento. Nossa, mas aqui é maravilhoso. Olha, a gente precisa mesmo é servir, a gente precisa mesmo é colocar a mão na massa. Deus é maravilhoso, a gente precisa trabalhar. Que bom que a gente tem o espiritismo. Lembrando que nessa época, 1945, o espiritismo ainda era muito recente no Brasil, né? Era uma coisa assim que estava começando, estava engatinhando aí nos seus processos, né? As pessoas ainda estavam descobrindo o que era o espiritismo. E aí ele diz, olha que coisa maravilhosa, que bom que a gente chegou aqui, que a gente conhece o espiritismo, que a gente está participando dessas atividades, que coisa maravilhosa. Um sentimento de gratidão incrível, né? E aí, André Luiz diz, vendo minhas expressões encomiásticas, Alexandre observou sorrindo. Né? Encomiásticas elogiosas, né? Essas expressões elogiosas que eles estavam colocando, Alexandre observou sorrindo. Não se impressione. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Vai para 9 anos, com algumas interrupções, que me encontro em concurso ativo nesta casa. E mensalmente vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate com as necessidades reage o trabalho, reduzido o número de companheiros permanece fiel à própria consciência. Nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas deserções, a pretexto de incompreensão alheia. Sou forçado a dizer que, na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos como o próximo, em se tratando das necessidades materiais, mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos, pois se esqueceram de aplicação, se esquecerem de aplicação da luz evangélica à vida prática. Prometem excessivamente com as palavras, todavia operam pouco no campo dos sentimentos. Com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera, após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação e, comumente, voltando a cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. Não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com Cristo em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Olha que Alexandre vem falando, olha, Luiz, você não fique aí achando que o pessoal aqui é isso aí tudo não, viu? Não é essa Coca-Cola toda, não. O pessoal tá aí, ó, mas só fala. Viver mesmo
Primeira dificuldade que se aparece na vida, desiste. Que é assim que nós nos comportamos nas diversas áreas da nossa vida, da nossa existência. Não é só em relação à espiritualidade, não é só em relação à nossa ascensão espiritual, é qualquer ascensão que a gente propõe, que a gente deseja, a gente desiste no mesmo caminho. Na primeira dificuldade, a gente desiste. Né? Eu quero passar no vestibular de medicina, que é um vestibular completamente competitivo, né? Aí eu começo a estudar. No meio do caminho, tem um ano ali para estudar, para fazer a prova do vestibular. Aí no meio do caminho tem uma festa que apareceu, né? Eu começo ali, firme, começo a estudar, passo um mês, dois, não sai para canto nenhum, só estudando, só estudando. Aí, de repente, aparece um coleguinha e diz assim, vai ter a festa de fulano de tal, que tá assim, é importante você ir. Daqui a pouco vai ter um casamento, né? Daqui a pouco tem isso, daqui a pouco tem aquilo outro. Aí você passa 2 meses estudando, 2 meses sem estudar. Chega no final do ano, vai fazer o vestibular, não passa. O que acontece? No próximo ano já desiste. Pô, mas não, porque isso não é para mim, né? Muito difícil, eu não vou conseguir passar, eu não tenho condições, eu não isso, eu não aquilo. Começa a desistir daquele projeto, né? Primeira dificuldade que se tem, acaba desistindo daquele projeto. Eu vou estudar para um concurso público que é um dos meus sonhos, pronto. Aí não passa no primeiro, não passa no segundo, não passa no terceiro. Em vez de continuar estudando, que chega uma hora que vai começar a passar, não, isso não é para mim, eu não consigo, vou desistir, né? A culpa não é minha, a culpa é que eu não tenho condições dentro de casa, né? Minha mãe já está reclamando muito, né? E a gente vê histórias incríveis de pessoas que catam latinha na rua, né? As avessas catam latinha na rua, tem filho para criar, tem comida para botar na mesa e pega uma madrugada, sem energia elétrica, vai para o poste da rua para poder estudar, sem internet, pega livro que às vezes acham no lixo para começar a estudar e mudar a sua realidade. Então, dá para fazer? Dá. E às vezes a gente no conforto de casa, com internet, com computador, né, com isso, com aquilo outro, com a família apoiando com isso, aquilo outro, a gente desiste no meio do caminho. A gente faz isso nas nossas experiências carnais. Agora, imagina com o nosso desenvolvimento espiritual. A gente desiste na dieta, na primeira coxinha com refrigerante que passa na promoção, na primeira trufa que o universitário passa oferecendo, né? Na primeira promoção que a gente visualiza ali no Uber Eats, a primeira promoção que a gente passa ali na loja e tem 2 bolos de chocolate, leve 2, pague 1. A gente desiste da nossa dieta. Agora imagine da nossa dieta espiritual. A primeira doença, na primeira dificuldade financeira, né? No primeiro não que a gente recebe no trabalho, a gente desiste, né? A primeira tentação ao desregramento do sexo, da bebida, né? Enfim, da comida, de qualquer ordem ali do conhecimento humano, na primeira tentação a gente cai, né? Sai, mas é porque eu não consigo. Não é culpa minha, não. Eu até quero. Mas isso aí deve ser uma influência espiritual, é um obsessor, é o meu colega de quarto, é o meu colega de casa, é um membro da família, é o vizinho. A gente sempre bota a conta nos outros, né? Quando não tem ninguém na parte da carne para a gente botar a culpa, a gente bota a culpa na espiritualidade. Não, isso aí é meu obsessor, é isso, é aquilo outro. Quando, em verdade, as coisas não são fáceis. E a gente deve agradecer cada pequena vitória. Caramba, eu sou uma pessoa invejosa, né? Ou então eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa invejosa, mas hoje eu consegui só cobiçar o que o outro tem. Nossa, eu queria tanto aquela vaga. Eu queria que ele tivesse também, já é uma vitória. As coisas são pequenininhas mesmo, é passinho a passinho, metinha por metinha, né? Eu adoro conversar, falar mal da vida dos outros, mas hoje eu não falei mal de ninguém. É uma pequena vitória, né? Mesmo que você volte a falar amanhã, mas você conseguiu um dia. É melhor do que no ano passado, que você não conseguiu dia nenhum. Já é uma pequena vitória, já é um esforço. Caramba, eu consegui uma vez agora no mês. Daqui a pouco eu vou estar uma vez por semana falando, conversando e tal. Quer dizer, todo dia é uma oportunidade da gente comemorar essas pequenas vitórias, porque o prêmio final, ele é fruto daquelas pequenas vitórias que a gente vai tendo no nosso dia a dia. A gente precisa ter muita ciência disso e não desistir no meio do caminho.
Ah, eu não consegui hoje, eu saí do centro maravilhoso, mas caí na tentação novamente. Caramba, mas amanhã vai ser diferente. Amanhã eu vou começar de uma outra forma. Amanhã eu vou mudar. Pelo menos eu vou tentar. Eu não vou falar mal do pessoal o dia todo, mas pelo menos pela manhã. Pela manhã eu não vou falar mal de ninguém. No outro dia eu consigo pela manhã e pela tarde. Daqui a pouco eu estou o dia inteiro sem falar mal de ninguém. A gente vai alterando e eu vou reconhecendo essas minhas pequenas vitórias, né? E a gente precisa fazer isso com mais frequência. Mas só dá para fazer isso se eu me proponho o autoconhecimento. Se eu tenho ciência de que isso que eu estou fazendo é ruim. Porque enquanto eu não perceber isso, também não vai adiantar em absolutamente nada. Eu não sei que sou uma pessoa invejosa. Então não tem como eu perceber que as minhas pequenas vitórias diante da minha inveja, porque afinal de contas eu não sou invejosa. Eu só posso tratar uma ferida se eu vejo a ferida. Ninguém trata de uma ferida inexistente. Não estou vendo ferida nenhuma. Não estou sentindo dor nenhuma dessa ferida. Vou tratar o quê? Estou bem de saúde. Não é verdade? Às vezes a pessoa está com uma moléstia dentro do corpo. Não estou sentindo dor, não estou sentindo nada, mas está lá a doença. Eu vou tratar? Não, porque eu não sei que ela existe. Não sei que ela existe. Agora, no momento que eu tenho ciência, opa, estou com um problema assim, assim, assado. Aí sim, eu vou procurar um especialista, eu vou tomar um medicamento, né? Eu vou fazer o tratamento para curar aquela doença. Então, só dá para eu saber que eu tenho as doenças morais no momento em que eu começo ali a reconhecer, no processo de autoconhecimento, de visualizar que, olha, eu tenho. Estou olhando para mim e percebo, as minhas dificuldades são essas, aquelas outras. Então, eu tenho que começar a fazer o nosso tratamento espiritual, né? Porque Alexandre silenciara, observei atenciosamente os circunstantes. Ainda se achavam todos eles, os encarnados, irradiando alegria e paz, colhidas na rápida convivência com os benfeitores invisíveis. E fronte de cada um emanavam raios de espiritualidade surpreendente. Num gesto significativo, o instrutor esclareceu. Eles ainda se encontram sobre as irradiações do banho de luz a que se submeteram através do serviço espiritual com oração. Se conseguissem manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam, fácil lhes seria atingir positivamente o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, que em muitos outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles agora ainda não o são também. Cada hábito menos digno, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos, funciona qual entidade viva no universo dos sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção. Olha o que ele está falando aqui, né? Então, aqueles irmãozinhos saem do centro espírita, né? E eles se sentem ainda estão sob essa influência positiva da oração, né? Ainda se sentem naquele pensamento elevado. E aí, Alexandre de Deus, olha, se eles conseguissem manter esse pensamento positivo no seu dia a dia, tudo seria diferente. Na vida deles, tudo seria diferente. O problema, e olha como ele reconhece as nossas dificuldades, o fato de nós sermos pessoas falíveis, seres humanos falíveis, né? As nossas dificuldades, as nossas fragilidades. Olha como ele reconhece. Olha, André Luiz, assim como a gente, ele não está apontando o dedo em riste. Tá vendo aquele ali, lá, que é o que a gente faz, né? Ó, fulaninho, tá vendo ele? Não, ele diz assim, olha, tá vendo eles? Igual a gente, que já fez a mesma coisa. A gente já passou por esse mesmo processinho, então não cabe a gente julgar. Eles são inexperientes e frágeis. Vai chegar um momento que vai chegar que eles vão conseguir cultuar um hábito melhor, como nós conseguimos. Ele não coloca o dedo em risco de ninguém. Coisa bonita isso, né? Ele diz, olha, André, do mesmo jeito que a gente já fez, eles ainda não conseguem ainda mudar essa chave. Porque cada hábito, e essa frase eu acho muito interessante, cada hábito menos digno adquirido pela alma no curso incessante dos séculos funciona qual entidade viva. Olha o que ele está dizendo aqui. Está dizendo que cada hábito que a gente tem, eu sou um desequilibrado na comida. Ei, você não começou a ser um desequilibrado da comida de uma hora para outra, não.
Foi não assim. Você começou, foi num dia que você comeu um pouquinho mais. Aí no outro dia você comeu mais um pouquinho. Aí no outro dia, não, mas só hoje. Aí comeu mais um pouquinho. Quando pensar que não, você já estava no vício. E às vezes é um vício que não é só numa encarnação, vai na outra, e na outra, e na outra, e na outra, e funciona qual entidade viva. E a gente diz, porque eu não consigo vencer, tadinho de mim, que isso, que aquilo outro. Mas pera aí, tudo começa do início. Foi naquele momento em que você ultrapassou é que começou a gerar. E aí você foi, não, mas só hoje. Que nem dieta, né? A dieta que a gente faz. Não, vou tomar só um refrigerantezinho hoje. Só um copinho de refrigerante. Da manhã nada, não fez nem mal. Amanhã já está tomando 2. Daqui a pouco está tomando uma garrafa. Daqui a pouco está tomando 20 litros. Aí sofre um problema gastro. Tadinho de mim. A culpa não é minha. Aí vai ter dificuldade. Tem um processo como um docinho hoje, um docinho amanhã, mas só um pouquinho. Besteira. Daqui a pouco é amanhã, daqui a pouco. E daqui a pouco virou rotina. Né? Virou uma rotina. Aí pega a diabetes. Adquire a diabetes, né? Aumenta o açúcar no organismo. Nossa, mas tadinho de mim. Aí ficou cristalizado. É como se fosse uma entidade viva. Que às vezes não começa agora. Ai, mas eu já nasci assim. Você nasceu assim porque você já fez esse erro no passado. E no outro, na outra encarnação, e na outra encarnação, e na outra encarnação. Então, quem são os verdadeiros responsáveis pela nossa infelicidade? Nós mesmos. Quer alterar o futuro? Comece mudando o agora. Quer que o futuro seja melhor, seja vindouro? Então, mude o agora. A responsabilidade está nas suas mãos. A sua felicidade está sempre nas suas mãos. Você é capaz de alterar a sua vida e alterar, inclusive, pelo exemplo, a vida daqueles semelhantes que se encontram contigo na jornada. Então, a gente precisa fazer esse processo de autorresponsabilização e mudar os nossos hábitos. É fácil, mas não é mesmo. É algo dificílimo, porque já está arraigado, já está enraizado durante séculos e séculos aquele comportamento. Então é difícil, eu sou uma pessoa extremamente agressiva, eu me irrito com facilidade, é claro que vai ser difícil de ser uma pessoa pacífica, de ser uma pessoa tranquila, da paz, good vibes, né? Muito difícil, mas eu tenho que começar de pouquinho em pouquinho até que eu consiga isso no final. Contemplei-os com interesse, diz André Luiz. Trocavam gentilmente as últimas saudações da noite, demonstrando luminosa felicidade. Acompanhemos o grupo onde se encontra o nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo, exclamou o orientador, proporcionando-me valiosa experiência. Então, ele pegou né, ele que estava desequilibrado do sexo, para poder fazer essa análise, né, para poder analisar o que vai acontecer, já que não dava para pegar todos, né, senão o livro ia ficar imenso, gigante. Então, pegou lá o que estava com os desequilíbrios do sexo. O rapaz, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem, que logo percebi serem sua mãe e irmã, punham-se de regresso ao lar. Movimentando-nos, seguindo-os de perto. Alguns metros além do recinto, onde se reuniam os companheiros de luta, o ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado. 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença. Por que elas estavam completamente cegas com a presença dos 3, de Alexandre e de André Luiz? Padrão vibratório. Padrão vibratório muito baixo, né? Sintonia vibratória muito baixa. Espírito inferior não consegue visualizar ali o espírito que está num padrão vibratório elevado. Como André Luiz estava lá no umbral e não conseguia visualizar a sua própria mãe, que o visitava, né? A gente viu lá em nosso lar. Por quê? Sintonia espiritual, padrão vibratório inferior, né? Então, aquelas entidades não conseguiam visualizar André Luiz e Alexandre. Ele diz aqui, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções,
acercaram-se do trio sobre a nossa observação. Então, lembra que aquele rapaz estava acompanhado de uma senhora, que era sua mãe, e uma jovem, que era sua irmã. Então, estava ele, mamãe e sua irmãzinha. Eles se encostaram, encostou-se uma delas, um daqueles espíritos, a senhora idosa. E instantaneamente reparei que a sua fronte se tornava opaca, extremamente obscura. Seu semblante modificou-se. Desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigurava-se de maneira completa. Ó, meus filhos, exclamou a genitora, que parecia paciente e bondosa. Por que motivos somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Quisera possuir, ao retirar-se-me das nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ao retomar o caminho da luta prática, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo muito vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me sinceramente para manter a continuação do mesmo estado d'alma. Entretanto, algo me falta que não sei definir com precisão. Então, veja, 3 espíritos desencarnados. Um deles vai logo para a mãezinha, né? Quando chega na mãezinha, o rosto dela já fica opaco, já muda, né? A expressão muda, que ela começa o quê? Lamentar. Vamos lamentar. Ela começa a lamentar, né? Olha, eu queria tanto permanecer com essa mesma sensação que quando eu saio lá do centro espírita, mas não consigo, no dia a dia é tão difícil. Isso me lembra muito a passagem, né, do jovem que esperava Jesus, conhecido como estranho moral, né? Esperava Jesus ali na rua, né? E dizia: Jesus, eu vou te seguir, né? Não, peraí, deixa aí eu te seguir. Aí Jesus disse: então vamos, venha, vamos lá comigo. E aí ele diz assim: não, mas peraí, deixa eu ir ali, ficar com meu pai, né? Enterrar o meu pai. E depois que eu enterrar papai, aí eu vou lá e te sigo, né? E aí Jesus diz: deixai os mortos o cuidado de cuidar dos seus mortos. A gente olha essa passagem e pensa assim: nossa, mas Jesus é um insensível, né? O pai do rapaz está ali morto. E ele não pode nem enterrar, tem que deixar lá, jogado para os urubu comer e seguir Jesus. Que insensibilidade é esse que fala sobre honrar pai e mãe? Mas, na verdade, quando a gente vai para o contexto daquela época, o pai daquele rapaz, na verdade, não está morto, no sentido literal da palavra, né? Não está morto. Porque se tivesse morto, ele não estaria na rua esperando Jesus passar. Ninguém ia deixar um pai morto, onde tem um funeral para fazer. Não, mas peraí, deixa aqui papai morto. Vou ali ver se Jesus vai passar. Não. O pai dele não estava morto, na verdade. O que se tinha o hábito daquela época era a comunidade exigia que os filhos ficassem com os pais até eles morrerem. E só após eles morrerem é que eles poderiam escolher os seus caminhos. E era isso que o rapaz estava dizendo ali para Jesus. Ó, Jesus, eu vou te seguir, mas peraí. Deixa eu ficar com o papai até ele morrer. Deixa eu cumprir o que a comunidade deseja que eu faça. E depois, só depois, eu vou lá e te sigo. E aí Jesus diz o quê? Deixai os mortos de cuidar dos seus mortos. E vai tu e fala sobre o evangelho, né? Sobre a palavra, o reino dos céus. O que ele está dizendo ali? Ei, tem esse pessoal aí que está querendo, porque está querendo cumprir essas determinações sociais, deixa esse povo cuidar dele, né? Deixa esse povo aí se preocupar. Quanto a tu, se liga com as questões espirituais. Você que já está com esse despertar, se liga e vai falar do reino dos céus. Era aquele rapaz, ele estava dizendo o quê? Ei, Jesus, eu vou, viu? Mas agora não. Deixa eu resolver isso, que é o que a gente faz normalmente, né? Ei, eu vou começar a fazer lá a campanha do quilo. Mas agora não. Deixa eu terminar aqui a faculdade. Começar a participar do grupo de estudo. Mas agora não. Deixa eu me aposentar. Não, eu vou começar a fazer isso, fazer aquilo. Não, mas agora não. Deixa eu criar meus netos. Tal qual esse jovem, a gente sempre coloca na conta do amanhã. A gente quer ser seguidor de Jesus. Mas hoje não. Deixa para amanhã. A gente quer, tal qual esse jovem, começar a ser esse apóstolo do Cristo. Mas hoje não, amanhã, porque a gente é procrastinador.
Amanhã, só que a gente não sabe se amanhã chega. Pode ser que a gente desencarne daqui a 10 minutos. É comum que a gente faça isso, não é? E essa senhora diz a mesma coisa. Olha, eu queria tanto, mas tanto, continuar com o mesmo pensamento quando eu saio do centro espírita. Eu queria tanto, mas não consigo, sabe? Não consigo me esforçar, não consigo mudar o meu padrão, não consigo... Nossa, tadinha de mim. E aí começa esses pensamentos. E sabe amanhã? Talvez amanhã, ou talvez na próxima encarnação, porque nessa, a gente quando descobre o espiritismo, ainda tem isso, né? Olha, nessa encarnação não dá não, deixa para a próxima. Vou começar na próxima, que eu sei que eu sou um espírito imortal. Não, nessa tá difícil, deixa para a próxima, né? Um espírito se acerca dela. E os outros dois? Os outros dois, diz André Luiz, as duas outras entidades que ainda se mantinham distanciadas agarraram-se comodamente aos braços do rapaz que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno. Embaciou-se-lhe a claridade mental e duas rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces, que perderam aquele ralo de alegria luminosa e confiante. Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste: é verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me há menos de 8 meses. E não obstante o devotamento da minha esposa, tenho o coração, por vezes, repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesmo a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. A invencível atração para os ambientes malignos confunde meu espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão do preceder. Então, as outras duas se acercam desse rapaz e também o influenciam. O que eles estão fazendo ali, né? Dizendo assim, não, meu filho, vocês estão cuidando deles para que eles não melhorem. Porque se eles melhorarem, não tem como ter sintonia espiritual de padrão vibratório. Na verdade, perde o vampirismo, perde ali porque é como se fosse um parasita, né? O vampiro é como se fosse um parasita. Perde o hospedeiro. Então, não, peraí, deixa eu mostrar para ele que ele não vai ter condições de sair dessa realidade. E olha a competição que faz, que é o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Alguém chega pra gente e diz que tô com uma dor de cabeça. Aí daqui a pouco chega outro e diz assim, ei, eu tô com dor de cabeça e tô com dor de dente. Aí vem o terceiro e diz assim, e eu que tô com câncer? Né? Eu que tô com tumor. Parece que é uma competição de quem é mais miserável. Então a mãe diz, ai, tadinha de mim, eu sofro tanto, eu vou dizer, e eu? E o filho já diz, e eu? Ah, a senhora tá muito bom, porque é só ansiedade, amargura, melancolia. Mas eu sofro mais. Começa a competição de quem é o mais tadinho, né? A maior vítima de toda a situação. E aí a jovem, né? Porque eram 3, né? A mãe, o filho e a irmã. E aí a jovenzinha diz, quem sabe, mano, está você sobre a influenciação de entidades menos esclarecidas. Considerou a jovem com boas maneiras. Sim, suspirou o rapaz. Por isso mesmo tenho tentado o desenvolvimento da mediunidade a fim de localizar a causa de semelhante situação. Olha que interessante. A pessoa vai lá, estuda o evangelho, estuda o livro dos espíritos, vai para as doutrinárias, participa de reunião, sabe o que precisa fazer. Não, mas eu tenho que estar consultando o irmãozinho para ver se o irmãozinho me diz o que é que está ou o que não está acontecendo na minha vida. Eu sei que eu preciso mudar os meus pensamentos. Eu sei que eu preciso mudar o meu comportamento. Mas se o irmão não me disser isso, se ele não dirigir a minha vida, não, aí você sabe que eu não tenho condições. Né? Eu sou a vítima dessa história. Então, o que ele quer? Ele quer o desenvolvimento da mediunidade não só para auxiliar os outros irmãozinhos, não. Eu quero desenvolver mediunidade para saber o que está acontecendo comigo. Qual que é a minha situação? E aí, nesse instante, Alexandre, o orientador, murmurou desveladamente. Ajudemos a este irmão através da conversação. Sem perda de tempo, colocou a destra na fronte da menina, mantendo-a sob vigoroso influxo magnético e transmitindo-lhe suas ideias generosas. Reparei que aquela mão protetora, ao tocar os cabelos encoracolados da jovem,
expedia luminosas chipas, somente perceptíveis ao olhar. A menina, a seu turno, pareceu mais nobre e mais digna em sua expressão quase infantil e respondeu firmemente. Então, veja que aqui está um processo mediúnico, né? Não é uma mediunidade técnica, então, ou seja, ela não sabe como funciona a mediunidade, ela não estudou mediunidade, mas ainda assim ela tem essa influência espiritual positiva da espiritualidade para auxiliar o seu irmão. Coloca ele a mão na fronte, né, da menina, ou seja, não é só, eu quero que ela vá lá e fale o que eu quero que fale, não. Tem que fazer isso para que ela possa, ele possa, através do condicionamento do cérebro, determinações nervosas, das questões físicas, ela poder fazer aquilo que ele queira que ela faça, falar aquilo que ela quer, que ele quer que ela fale, né? E o que ela fala? Nesse caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução. Porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente sem a necessidade de preparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso. Mas antes de cogitar do desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveríamos procurar a elevação das nossas ideias e sentimentos. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis aos reinos do Espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Olha o que o mentor espiritual, né, que Alexandre, utilizando-se dessa jovem, ele vem trazer de ensinamento para o rapaz, que quer muito se desenvolver mediunicamente. E ela diz, ok, isso aí é a última solução. Porque vai lá, tá bom, você quer desenvolver mediunicamente. Aí tu vê essas duas criaturas que estão aí do lado, do teu lado. Vai que tu vê esse espírito que está aí te influenciando. Tu vai ter condições de lidar com isso? Porque é bonito, né? As pessoas dizem assim, não, mas eu tenho uma vontade tão grande de poder ser médio. Deve ser uma coisa mais linda do mundo comunicar com os espíritos. Ei, médio vê o que quer e o que não quer. Tu tem condições de ver o que não quer? Tu tem condições de noite de ver, passar assim pela casa, vai beber um copo de água, passar ali pela sala e ver um espírito de baixo teor, que está ali dando gargalhada muitas vezes em cima de você, com aspecto horroroso. Tu tem condições? Ou tu acha que tu só vai ver Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Chico Xavier, Camilo? Tu acha que tu só vai ver isso? Vai não. Até porque para esses espíritos se achegarem a você, fazerem parte do seu cotidiano, o que é necessário? Reforma moral. Tu tá reformando moralmente? É bom, né? Porque a gente só quer o prêmio. Né? Como diz uma amiga minha, ela sempre dizia assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E só dá para morrer, ou só dá para ir para o céu se morrer, que ninguém vai para o céu sem morrer, né, minha gente? Claro que é uma metáfora, mas só dá para ir para o céu se você morrer. Mas todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. A gente quer o prêmio, mas a gente não quer pagar o preço do prêmio. A gente quer ser médio, não quero ser médio, quero falar ali com Joana de Ângeles, quero falar ali com André Luiz, mas não quer mudar o seu comportamento no dia a dia, não quer ali deixar de ser menos invejoso, mudar a forma como você pensa, os seus pensamentos, o seu comportamento diante dos outros, a sua condição de se colocar-se sempre na condição de vítima, né? Mas a gente quer o prêmio, mas a gente não quer pagar o preço do prêmio. Então a gente precisa rever isso, e é isso que ela está dizendo aqui, ei, tu quer tanto fazer esse desenvolvimento mediúnico, mas isso aí é a última solução. Como é que tu vai ter condições? Será que tu vai ter condições? Porque se tu vê um negócio que tu, de repente, não tem condições de ver, o que, é que vai acontecer? Você vai desequilibrar mais ainda. Parar no hospital psiquiátrico, você não vai ter condições de lidar com isso. Então, é prematuro. O que é que a gente deve fazer primeiro? Elevar as nossas ideias e sentimentos. Mudar o nosso padrão vibratório. Começar a entender melhor e vivenciar melhor o Evangelho de Jesus. E só então
a gente ter condições de fazer esse desenvolvimento espiritual. E não desenvolver-se só por uma questão de ego, né? Para trabalhar a mim mesmo. Não, eu quero saber aqui como uma cartomante de ver aqui o que vai acontecer, o que não vai acontecer no meu futuro. A resposta que constituíra para mim valiosa surpresa não provocou maior interesse em ambos os interlocutores, quase que neutralizados pela atuação dos vampiros habituais. Mãe e filho deixavam perceber funda contrariedade em face das definições ouvidas. A palavra da menina, cheia de verdade e de luz, desconcertava-os. E é interessante, né, que a gente fala tanto que quer mudar, mas quando alguém fala uma verdade, a gente se sente desconfortável. Oxi, a menina não tem nem idade para falar isso, e é o que a mãe diz. Ó, não tem você bastante idade, minha filha, exclamou contrafeita a velha genitora. Não pode, pois, opinar neste assunto. Oxe, tem nem idade para isso. Tá falando o quê? Tá falando besteira? Sabe que é verdade, mas por orgulho. Não, você não tem nem idade para estar falando besteira, essa besteira daí, não. É não sabe, você não sofreu o que eu sofri. E como boa cultivadora de sofrimentos antigos, acentuou: quando você atravessar os caminhos que meus pés já cruzaram, quando vierem as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz no coração. Ah, não aceito não. Uma menininha. Ah, mas e se não fosse uma menininha? Fosse uma pessoa mais... Também do mesmo jeito. Ia achar um outro motivo. Ah, porque você está falando isso porque você não vive. Tadinho de mim. Você não tem as mesmas dificuldades que eu passei. E o rapaz complementa, né? E se algum dia experimentar as lutas que já conheço, verá que tem motivos de queixa contra a sorte e que não me sobram outros recursos se não permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. Faço quanto posso por desvencilhar-me das ideias sombrias e vivo a combater inesperadas tentações. No entanto, sinto-me longe da libertação espiritual necessária. Não me falta vontade, mas começa esse sentido, né? Tadinho de mim, tadinho, começa a entrar nesse processo de vitimização. A gente vai dar uma paradinha por aqui, já temos, né, 1 hora aí já de estudo. A gente vai dar uma paradinha por aqui, vamos continuar no nosso próximo encontro, esse capítulo daqui. Mas eu queria deixar, eu gosto muito de fazer comparação, né? Essa semana a gente começou a assistir, eu e meu marido, aquele The Last of Us, né? Que é uma série que todo mundo estava comentando, inclusive várias vezes saiu na BBC. É um fungo, né? Que inclusive de fato existe, né? Um fungo que deixa como que os outros animais, outros insetos, em estado zumbi, né? Não pega os seres humanos, mas a BBC até trata, vem trazendo algumas reportagens nesse sentido, de como o fungo é capaz de deixar outros insetos ali em estado de zumbi. A série fala mais ou menos sobre isso, não vou dar spoiler da série, mas todo mundo sabe do conteúdo dela, né? Da série que virou, não sei se era videogame que virou a série ou a série que virou videogame, não sei a ordem, mas que tem tanto em jogos, né, quanto na própria série. A gente começou, eu achei tão interessante, porque para mim é muito semelhante a esse processo de vampirismo, né? O que a série fala? A série narra a história, né? Começa inclusive com uma reportagem, né, de um grupo ali de cientistas que são entrevistados, e um deles fala: ó, a gente não tem solução, a gente tem muita preocupação para lidar com doenças como vírus, bactérias, mas vem um fungo, não tem solução, né? E aí, tempos depois, mostra ali como seria o mundo, né? Trazendo essa trajetória de um fungo, que ele é um fungo parasita, ou seja, ele entra, você entra em contato ali com aquele fungo, através, por exemplo, de uma ferida, ele penetra no seu sangue, você é contaminado, e ele permanece ali, você vira tipo um zumbi daquele parasita, daquele fungo, e ele usa o seu corpo até não prestar mais, e aí você acaba morrendo, né? O corpo físico acaba morrendo ali, e você ele vai buscando outros e outros e outros e outros e outros para se hospedar.
Então, eu achei muito interessante, porque a gente falando sobre essa questão do vampirismo, não deixa de ter exatamente o mesmo efeito, né? Então, o vampiro, ele precisa, tal qual fungo, de um hospedeiro, de alguém que lhe dê suporte, né? E aí, como é que se dê suporte? Esse suporte se dá como? É uma coisa que acontece de uma hora para outra? Não. É uma coisa como o fungo da série, né? Que pode acontecer a contaminação, você se transformar num zumbi, que pode acontecer em 2 horas, em 2 dias. O vampirismo, um pouquinho mais de tempo. É um desequilíbrio que você vai. Primeiro tem que ter hospedeiro. A hospedeiro tem que ser aquela pessoa compatível, né? Aquela pessoa que tem que dar certo, né? Então, na série, são seres humanos, né? Na vida real, no mundo espiritual, são aqueles que têm os desequilíbrios dos mais variados e que são aptos para que eu seja um hospedeiro, que eu seja um vampiro daquela pessoa, né? Então, primeiro tem que ter isso, tem que ter uma combinação de fatores, né? Não, opa, achei um hospedeiro aqui, vou contaminar. Contaminação começa devagarzinho, não é de uma hora para outra, não. Não entrou na corrente sanguínea, pronto, já virou lá zumbi. Não, demora um tempinho. Às vezes demora umas horinhas, alguns demoram outros dias, dependendo do organismo. Na vida do mundo espiritual, como é que faz? Não, começa de uma hora para outra. Não, tem uma afinidade. É uma influenciaçãozinha ali. Vai, faz, faz, faz. Aí você faz uma vez, você faz duas, faz três. Aí aquele processo obsessivo que começa fraquinho, só de uma influenciação, só de uma intuição, daqui a pouco vai aumentando, 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 até você já chegar a um nível ali de vampirismo. A gente pode chamar até no processo obsessor de subjugação, né? Os processos obsessivos mais pesados. Mas no vampirismo você vai lá, pouquinho, 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 tá sintonizado, já me hospedei aqui, padrão vibratório, tá tudo ok, a rádio tá funcionando. Agora eu vou fazer o que influenciar essa pessoa até que ela seja útil para mim. Ou seja, aquela pessoa vai fazer tudo que eu quero, vai se tornar um zumbi das minhas necessidades. Inclusive, quando a gente foi estudar, só engano, sexo e obsessão, vai mostrando, inclusive, um caso, André Luiz vai trazendo um caso, né, de um rapaz que ele ele tem o desregramento do álcool, né, e aí ele tá num bar, num restaurante, num pub, uma coisa assim, e ele vai lá e pede um copo de bebida, né, de álcool. E ele bebe, e aí o espírito diz assim, opa, eu quero também. E aí ele vai lá, pede o segundo copo. Para quê? Para poder sustentar o vício do espírito. Quer dizer, ele toma em dobro, mas a sensação é pela metade, porque a outra sensação é do espírito que está ali alocado. A gente vai ver isso um pouco mais adiante. Mas veja a analogia, né? E vai usando, vai cuidando dele até não servir mais, até desencarnar, no caso da vida do mundo espiritual. Desencarnou. Opa, agora eu vou procurar um outro que se alinhe aos meus próprios objetivos. Né? Não há muito diferente, né? Você vê, essas coisas são muito similares. Vive como um zumbi. Mas começa de uma hora para outra? Não. Começa por uma infecção em que a gente se permite ser influenciado, né? Começa devagarzinho, vai aumentando, aumentando, padrão vibratório. E é padrão vibratório, não é sintonia espiritual pura e simplesmente. É padrão. O que é padrão? É aquele local onde você fica por mais tempo na sua vida. Né? Mais tempo, quanto tempo você fica mal? Porque a gente é falível, a gente está no processo de reencarnação, no mundo de provas e expiações. Então é óbvio que a gente vai ter pensamentos negativos em um dado momento da nossa vida. É óbvio, né? Isso. Mas o meu padrão, eu permaneço ali por mais tempo onde? Num padrão positivo ou no padrão negativo? É padrão, não é só sintonia. Porque a sintonia eu posso estar extremamente irritada agora, né? Tá na minha sintonia. Mas sintonia é o quê? Liguei a rádio, sintonizei na sintonia da agressão. Estou irritada, irritadíssima. Mas daqui a pouco eu paro e penso, não, peraí, por que isso está acontecendo? E aí eu vou lá e altero, não, mudei para outra rádio. Tenho que mudar isso, começo a mudar. E esse padrão de não irritação é o que eu fico por mais tempo na minha existência. Então, meu padrão é o quê? O mais elevado. Mas se eu fico mais irritado o tempo todo na minha existência, fico mais tempo nesse período. Não, meu padrão é esse aqui, não é o mais elevado, é nesse aqui. Então, é padrão espiritual, não é só sintonia. Então, eu preciso de um padrão, preciso ser o hospedeiro, eu preciso dar vazão para que isso ocorra, né? E cabe a quem se desvincular? A mim mesmo.
Autorresponsabilização. Muda o seu padrão, muda o seu comportamento. É fácil? É claro que não é fácil. Mas há um conjunto de fatores que você pode fazer, que você pode começar a fazer para alterar isso. Então, você vai mudar a sua realidade, seus pensamentos, as suas ações, vai para o tratamento espiritual na casa espírita, vai tomar o seu passe, a sua água fluidificada. É um conjunto de fatores que você pode fazer para alterar, e a espiritualidade vai auxiliar, como auxilia esses irmãozinhos que estão tentando desenvolvimento espiritual, mediúnico, né? Como eles tentaram ali atenuar as questões do vampirismo, a gente nunca está abandonado, a espiritualidade está ali. Ei, bora, vou lá te ajudar. Mas nós escutamos a quem? Veja que no finalzinho desse nosso encontro de hoje, a gente visualizou que a influenciação positiva, ou seja, tem a espiritualidade ali do lado, dando os bons conselhos. Mas tem influenciação negativa também. Que está ali dizendo, ei, escuta isso não. Conversa, a menina não tem nem idade para estar falando isso. Tu vai escutar uma menina dessa idade? A quem nós estamos escutando? As influências positivas ou as influências negativas? Fica aí o nosso questionamento, né? A gente passar a se observar mais. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês no dia de hoje. A gente volta dando continuidade, dando sequência a esse capítulo no nosso próximo encontro. Que Jesus nos abençoe e que possamos ter uma semana de muita paz e de muita luz. Até lá. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresentou Programa Vida no Mundo Espiritual. No próximo domingo estaremos de volta. Aguardamos todos vocês. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz.